capítulo 5, onde uma história nos é tratada de uma forma muito, muito bonita, e um milagre aconteceu com as improbabilidades de Deus. Eu costumo dizer que Deus usa o improvável, assim como usou na vida de muitos, usa na sua vida também o improvável. E temos que permitir que o improvável aconteça através de Deus usar, às vezes, assim como muitas histórias da Bíblia, Deus para salvar Balaão usou o quê? Deus para salvar Balaão, lembra da história? Usou o quê? Uma jumenta. E Deus usa o improvável em muitas histórias da Bíblia, assim como nós vamos trazer isso aqui. E eu quero lembrar você, primeiro do texto, 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos para Romanos agora. Eu quero ler o Espírito de Profecia, acompanhar um texto com você e fazer a aplicação. São 4 pontos desse sermão. Verso 1 diz assim: havia um comandante do exército do rei da Síria, que era grande homem diante de Deus, diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele Deus, o Senhor, lhe dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém ele era leproso. Incrível. Não sei se você sabe essa história, mas a história por detrás dessa história conta que Ben-Hadad, o rei da Síria, havia conquistado e derrotado Israel. E nessa história, quem morreu nessa história? O rei Acabe. Pastor, mas essas histórias, não, eu quero aplicar essa história na sua vida agora. O rei Acabe morreu e foi levado muitas pessoas cativas. E entre as pessoas cativas, a história conta que foi uma menina. Eu não sei você, mas quantas aflições você teve quando menino ou quando menina? Se eu perguntar para você quais foram os seus melhores anos da vida, você vai dizer que foi quando? Se eu perguntar para você quando era mais saboroso a comida, ou o lanche, ou quando aquela fruta era mais doce, era quando? Menino. Eu contei aqui na igreja, vou repetir isso aqui só para fazer uma ênfase. Quando eu era menino, eu tinha 3 sonhos. Eu não vou contar o outro não, vou contar o outro depois de um sermão em setembro. Mas dos 2 sonhos, primeiro era um vidro de bolinha de gude, porque no litro de quiboa cabia 82 bolinhas, e eu queria, e eu não tinha dinheiro, e eu não tinha condições, e a minha mãe não tinha condições dessa bolinha de gude, essa bolinha de gude não veio. Aí pregando um dia desses, lá em Brasília, os irmãos me deram um presente de uma semana de oração, um saco de bolinha de gude. Aí eu tinha essas bolinhas até pouco, meus meninos começaram a assumir elas lá em casa. Foi diminuindo minhas bolinhas. Eu só consegui ganhar as bolinhas quando adulto, ter as minhas 82 bolinhas que eu sonhava. O segundo sonho era comprar uma lata de leite condensado e comer sozinho. Sim, porque na época do trabalho da minha mãe, lavando roupa para fora, na época da condição do mês, do salário, ela ganhava o salário e na compra do mês comprava uma lata de leite condensado e fazia um bolo com leite condensado, e era o melhor bolo do ano, era o bolo do mês, era o bolo da época, o melhor bolo da vida era o bolo do começo do mês. E quando terminava ali, não tinha abridor em casa, a gente abria na faca. Se você já abriu na faca, se você não abriu na faca, atira a primeira pedra, tá? E abríamos na faca aquela lata de leite condensado. E o que a minha mãe fazia com a lata vazia? Dava para a gente. Aí ela dava para a gente raspar uma lata cheia de arestas cortadas pela faca.
E a gente lambia com o dedo, ou às vezes com a língua. E aí virava um negócio, né? Virava um sabor mútuo, porque cortava, tinha sangue junto, tinha leite condensado, e assim, tudo certo. E era alegria, porque os melhores momentos da vida são quando criança, e quando você tem, as papilas gustativas são novas, e eu falo, quando eu crescer, irmão, eu vou comprar uma lata de leite condensado, vou comer sozinho, não vou dar para ninguém. E aí pergunta, eu cresci, eu comprei? Não. Por quê? Por quê? Primeiro não é bom para a saúde, a gente aprendeu isso, a tia White fala e tudo certo. Mas porque a vida toma um novo significado. Os improváveis de Deus, as improbabilidades de Deus, Deus transforma algumas coisas, algumas histórias em outras coisas. Dá para comprar, de vez em quando sobra lá o valor do leite condensado, só que eu não vou comprar, não vou comer mais, porque perdeu-se aquele sentido. Nos melhores anos daquela menina, ela foi levada cativa rumo à história de um comandante do exército enorme, grandioso, poderoso, incrível, mas que Deus não conseguiria acessar, se não fosse por meio do improvável. Às vezes, olhando para aquele homem, Naamã, com a sua história, Deus poderia pensar, Naamã poderia pensar, ou às vezes os judeus poderiam pensar, para acessar Naamã, tinha que ser grandioso, suntuoso como Davi, como Natã, um grande profeta, como Samuel, tinha que ser grande, porque o homem era grande, era poderoso. Muitos morreram sob sua espada, sob sua flecha, e Deus usa o improvável para te alcançar. E aí Deus, nessa história, manda junto uma menina, e a história não é Naamã, a história é a menina. Ele manda junto uma menina, e essa menina vai, em meio à sua simplicidade, em meio à sua tristeza. Por que tristeza, pastor? O que essa menina era? Cativa. Cativa significa o que, gente? Escrava. Se ela era escrava na Síria, tem um mapa da Síria, chefe? Para você mostrar para a gente? Só aquele mapa. Se ela era escrava na Síria, e ela foi pega lá em Israel, ela estava perto ou longe de casa, numa época que não se tinha transporte. O transporte era muito limitado. E não só o fator dela estar longe, se ela foi cativa, o que aconteceu com os pais dela? Morreram. Porque até o rei Acabe foi morto em Israel nessa época. E detalhe, a Bíblia deixou clara que Deus estava com Naamã, e Naamã venceu porque Deus estava com ele. Deus deixou de estar com seu povo para estar com outros, porque outros são improváveis, mas são sinceros. Será que Deus precisa usar alguém, outro, para acessar você de alguma forma? Será que eu estou precisando ouvir? Porque a Bíblia fala, se nós não falarmos, quem vai falar? As pedras vão falar a você. Pastor, mas eu não estou conseguindo ouvir. Pastor, mas eu estou com um problema nisso. Eu estou vivendo um problema. Deus conhece o seu problema, e Deus conhece meios improváveis e prováveis de acessar você e salvar você através e apesar dos meus e seus problemas. A história dessa menina, o Espírito de Profecia, não sei se você já leu esse livro, Profetas e Reis. Hoje de manhã eu estava procurando em Patriarcas e Profetas, até falei com a minha esposa, mas Profetas e Reis é mais claro em alguns contextos. Dentro desse contexto todo, diz aqui, olha isso aqui, página 245, Profetas e Reis. A conduta daquela menina, a maneira como ela se comportou nesse lar pagão, foi o maior testemunho do poder dos primeiros ensinamentos de sua mãe e do seu pai. Não há mais alto encargo do que confiado aos pais,
e mães no cuidado de educar os filhos, os pais têm que tratar com os próprios fundamentos de hábitos que se tornarão caráter na educação dos filhos. Ponto. Eu posso parar aqui, não preciso ler mais nada, podemos orar. Os hábitos no seu lar se tornarão caráter dos seus filhos. Pastor, mas hábito dos meus filhos? Não, o hábito tem que ser seu, porque às vezes os filhos da gente, eles não querem, concorda? Às vezes eles não querem, eu não quero ler, eu não quero orar. Então os hábitos dos nossos filhos, os nossos hábitos se transformam em caráter dos nossos filhos. E aí segue, tio, os pais têm que tratar os próprios filhos como fundamentos de hábito e caráter. Pelo exemplo do ensino, o futuro dos seus filhos em grande medida decidido através dos hábitos. Felizes são os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo de Deus, e de maneira que as promessas e as ordens de Deus despertem no seu filho a reverência, assim como foi na história daquela menina. Voltando, o comportamento daquela menina, deixa eu te perguntar, qual seria o seu comportamento? Você, vamos pensar, se coloque na história, você é o menino ou a menina cativa agora? Você foi pego, o seu lar foi destruído, foi queimado, nem as historinhas ficaram, nada, nem as paredes, foi tudo quebrado, o rei foi morto, e você foi levado para um outro ambiente, em outro país. Como você se comportaria quanto a quem está te agredindo ou te escravizando? Com amor? Com educação? Com afeto? Assim como ela teve, a Ellen White fala que ela amou o seu Senhor. Na verdade, se fosse eu não sei como é que seria se fosse cada um de nós, mas se fosse eu ia ficar com amor por ele. Eu falo assim, esse abençoado aqui, para não dizer outra coisa, quem matou meus pais, quem acabou com a minha vida, quem me tirou de lá, hoje eu estou preso numa terra distante, como é que eu vou me comportar? Como é que as nossas crianças se comportariam? E aí a história continua abordando o Deus da improbabilidade, e eu quero lembrar você, e a história continua dizendo aqui sobre a menina. E Naamã, você sabe toda a história, ele foi curado, tem a história lá do Eliseu, e tem a história do rio, e agachou, e foram 7 vezes, depois o servo Geazi voltou atrás e pediu os presentes, e a lepra de Naamã passou para Geazi. Você sabe essa história toda, mas a menina não é mais lembrada. Mesmo na Bíblia, ou no Espírito de Profecia, quando Naamã volta para sua terra, a menina não é mais citada. Tudo bem, pastor, mas chegou lá na terra, talvez ele fez para aquela menina um grande banquete, tirou ela da escravidão, deu para ela uma casa, mas a Bíblia não é mais citada, não se cita mais essa história. Nem o Espírito de Profecia fala mais nada sobre isso, dizendo que muitos de nós faremos algumas coisas, ou seremos lembrados em poucas coisas, ou às vezes até viveremos num anonimato, que assim como eu disse para os diáconos e diaconisas, um anonimato que nos salva. O comandante não era judeu, o comandante tinha matado muita gente, a salvação para alguém que não era judeu era improvável, era uma afronta dizer que alguém não é judeu, está fora, porque na mentalidade judaica a salvação era só para aquele povo. E aconteceu que o judeu, a vontade deles era dizer assim, não é judeu, não, é comandante, matou todo mundo e foi embora, meu amigo, deve apodrecer de lepra. A gente quer a ruína, porque fez o mal contra o povo de Deus. Mas a Bíblia foi clara quando nós lemos aqui, diz que Naamã era comandante do exército, era grande diante do Senhor, e Deus lhe deu, o Senhor dera a vitória a ele. Deus deu a vitória para ele, foi Deus que deu, porque Deus pode. Ellen White fala que, isso é muito importante também, que quando Jesus estiver voltando,
Escuta isso, é muito forte. Quando Jesus estiver voltando, muitos não subirão. Muitos não subirão. E quando não subirem, aqueles quais deveriam subir e não subiram, eles vão olhar para o rosto daqueles que estão subindo e sem conhecê-los, e vão se impressionar que muitos que nunca passaram pelas fileiras de onde passamos, sobem e viverão para sempre com Ele. Nas mansões, viverão para sempre mesmo. E outros que não conhecem, nunca conheceram e conhecem a gente, e nos conhecem a mim e a você, ela fala que vão olhar com olhos de terror, apontar o dedo para muitos adventistas, muitos cristãos, e dizer assim: você sabia de tudo isso? Que ia cair fogo, que Ele ia voltar, você sabia de tudo isso? Por que você não me avisou? E o terror está tomando conta, e muitos que ficarão em terror junto com aqueles que também não seriam salvos. Lembre-se de uma coisa, amado: Deus usa o improvável. Não usou um profeta enorme, usou uma menina, que em meio aos melhores anos da sua vida, ela passou os melhores anos, talvez sendo uma empregadinha doméstica, escrava. Porque que uma menina faz muito, né? Você sabe o que eu estou falando. Ele escravizou aquela menina para servir. A Bíblia fala que ela servia a mulher de Naamã. A Síria vem, a história se passa através daquele comandante do exército. Naamã era tão incrível que onde o cavalo dele passava, todos ovacionavam-no. Todos olhavam para ele e diziam: incrível Naamã, poderoso Naamã, grandioso Naamã. E mesmo assim, as pessoas ovacionando ele cada vez mais a Bíblia fala, quando aborda esse aspecto, que ele sim era um homem que se dedicou a Deus. Aí quando a gente olha lá no fim lá depois, muitos séculos depois, talvez 3 ou 4 séculos depois, se você olha em Lucas capítulo 4, diz assim a Bíblia: havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. Jesus falando, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Jesus falando, Jesus lembrando, mostrando que mesmo ele sendo quem era, ele separou um cantinho do coração para esperar o improvável de Deus. Eu quero perguntar para você: está faltando algo improvável para você? Está faltando algo improvável para a sua vida? Você não está vendo solução, não está vendo saída em alguns rumos, em algumas decisões? Não está vendo solução para o seu casamento? Por falar em casamento, Janilson, nós estávamos tratando aqui junto com o pessoal do encontro de casais. Nós teremos, final do ano, tem aí, Janilson? Você quer mostrar? Você quer mostrar? Pode mostrar, por gentileza. No final do ano, nós teremos a renovação dos votos matrimoniais. Pastor, como vai ser essa renovação? Nós teremos essa igreja enfeitada como um casamento? Pode passar, gente, pode ir passando tudo. Pode voltar uma ali. Volta uma ou duas, isso, essa. O seu filho ou filha vai entrar na igreja levando a sua aliança, e nós teremos a renovação dos votos matrimoniais, daqueles que outrora se casaram e hoje renovam os votos matrimoniais, em dezembro. Mas para que isso aconteça, pode passar, Janilson, todas as fotos. Os casais, aqui foi em outro momento, em outra história, em outra igreja. Pode passar? Quem sabe aquele dia de você alugar aquele vestido bonito, o dia do marido comprar um terno, o dia de trocar aliança, pedir uma nova.
Mas para que o encontro da renovação dos votos matrimoniais aconteçam em dezembro, você precisa participar dos 2 encontrinhos que a igreja vai promover. Esses encontrinhos, o tema dos encontrinhos é 10 novos mandamentos para o casal. 10 novas mudanças que ocorrerão dentro do seu lar. Então, vai acontecer o encontrinho em agosto. É agosto, não é isso? E depois o outro encontrinho em outubro. Quem participar dos 2 encontrinhos vai poder renovar os votos matrimoniais em dezembro. Encontrinho vai ser assim, sem muito custo, é só na casa de alguém, momentos especiais entre casais. Tá bom? Então, fica uma propaganda no meio do sermão para o Departamento do Lar e Família, para que você lembre da luta, que a sua luta não é uma luta só sua no seu casamento, é a luta de todos nós. Então lembre-se disso. Temos que participar do encontrinho quando? Em agosto. Você vai dar o nome para essa moça. Levanta a mão, Elisa. Fica de pé, Elisa. Essa moça grávida, esse encontrinho tem que acontecer antes do bebê nascer. Então a Lisa vai pegar a Elisa, eu chamo de Lisa, mas é a Elisa, você vai passar o nome para o Ministério do Lar e Família e dar o seu nome para esse encontrinho de agosto. Dá menos um mês mais ou menos, e depois teremos outro em outubro, para moldar dentro do casamento com algumas dicas em casa e alguns compromissos tomados no encontrinho. Mudou, pastor, meu casamento melhorou. Aí em dezembro tem a renovação dos votos. Aí nós vamos vir aqui na frente e declarar você mais uma vez, marido e mulher, por todo sempre, a troca de alianças, seu filho entra, vai ser um momento lindo, chamado renovação dos votos, e está aberto para o pessoal também do IABC, tá? Muito bem. Pastor, eu não sou adventista, posso participar? Sim, lógico, claro. Bem-vindo. Dê o nome para a Lisa. Nós só tem um critério, entre os critérios é que haja o casamento do civil, né? Já fomos casados no civil, então você participa conosco. O meu lar não está legal. Disse alguém um dia desse, chorando em lágrimas: pastor, o ruim da minha vida é que Deus permitiu que dentro da minha casa nós perdêssemos o respeito. E quando dentro de casa, dentro desse lar, o último dos degraus é perder o respeito. E quando se perde o respeito, um com o outro, a gente precisa de pedir socorro ao Senhor, em nome de Jesus. E através dessas ações que a igreja faz, através de um pacto com Deus, nós conseguimos restabelecer de volta. Mas, voltando ao improvável de Deus, o que está faltando para mim e para você? E Ellen White diz aqui, que eu quero aplicar para você agora, diz assim: séculos depois de haver retornado à sua pátria e curado no corpo e no espírito, a sua maravilhosa fé foi referida e louvada pelo Salvador, e o próprio Jesus o falou, dizendo: muitos leprosos haviam em Israel, assim como nós lemos em Lucas, mas nenhum foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Deus passou por altos muitos leprosos em Israel, e não escolheu os de dentro para curar, mas escolheu um de fora, um nobre pagão que havia sido fiel ao Senhor nas suas convicções do direito, que sentir a necessidade de auxílio foi na vista de Deus o mais digno. E aí a parte bem interessante aqui: não se sentiu digno, mesmo indigno, Deus o dignificou, e a sua bênção foi derramada por toda a Síria, através do seu comandante. Um homem abençoou todo um povo. Deus opera em benefício dos que apreciam seus valores e favores e respondem à luz da sinceridade que lhes é dada no céu. Para encerrar, eu quero fazer uma aplicação para a sua vida. Não trabalhe contra a sua própria consciência.
Nunca trabalhe contra o assim diz o Senhor, a palavra de Deus e tudo, mas também a sua própria consciência. Existem muitos de nós que pecamos quando entendemos que algumas coisas não estão certas e nós trabalhamos contra a nossa própria consciência, e a sua própria consciência te fere, e alguns falam, não, a consciência está doendo, e eu chamo de Espírito Santo de Deus, que está te incomodando, que está tentando te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Hoje temos um plano, lembrando isso. Qual o problema da vida? Qual o seu problema? Nós estamos esperando algo incrível, a gente está esperando um milagre monstruoso descer, a gente está esperando que o prefeito da cidade ou o governador venha conversar com você para que isso solucione, a gente está esperando coisas grandes, e eu conheço o Deus dos milagres modernos, dos milagres pequenos, dos milagres simples, e você também o conhece. Usufruta, eu não sei, eu estou usando um termo, um neologismo, não existe, né? Não existe. Usufrua, crie fruto, use isso, usufrua das bênçãos do Deus dos pequenos milagres, porque os pequenos milagres te salvarão, os pequenos milagres te levarão para a eternidade. Pastor, você está falando isso é porque você não viveu minhas lutas. Quero pedir a música de fundo, a sonoplastia, por gentileza, para a gente encerrar. Às vezes você é o alguém de uma pessoa, ou às vezes Deus vai mandar uma criança, uma menina, ou às vezes Deus vai falar com você através das coisas mais simples. Essa semana uma irmã mandou um recado para mim: pastor, eu sonhei com isso, 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 e Deus falou para eu te alertar. Eu achei incrível aquilo. Deus pode usar um sonho? Eu até esqueci de contar isso para minha esposa. Deus pode usar o sonho de alguém para te alertar? Deus pode usar uma menina? Deus pode usar uma jumenta? Deus pode usar o improvável. Assim como Zaqueu, a acessibilidade de Zaqueu a Jesus foi uma árvore. Assim como a salvação do povo e alguém que está na genealogia de Jesus, Raabe, uma mulher da vida, improvável. Assim como uma música abriu as correntes de Paulo e Silas, uma música. Aí quem é da área de música aí, Apoliana, sabe que vibrações foram essas? Que ondas sonoras? Qual foi o tom que vibrou dentro daquele cadeado e abriu aquelas correntes? Aí Deus falou para eles: cantem no tom certo. Não sei qual foi esse tom. E Deus usa o improvável para te salvar. O grande homem, uma menina. E eu quero orar e dizer para você: o problema da minha vida é que eu estou esperando coisa grande demais. O problema da sua vida é que a gente está esperando ser valorizado, que a família te olhe, que incrível, parabéns. E quantas coisas a gente faz pelos outros e nunca você será agradecido. Exemplo, amanhã de manhã nós vamos estar lá na casa de uma irmã, lá no Polo Centro, na última rua da Brasil. Você vai na Brasil reto, quando chegar na última rua, antes daquele CAGE, é CAGE lá, Natália? Na CASE. Antes do CAGE, a última rua descendo à direita, nós vamos estar lá pintando a casa de uma irmã. Vamos gastar a manhã toda. Vamos pintar a casa dela por dentro, por fora, os calebres dessa igreja e das outras igrejas também. Nós vamos tirar o lixo. Alguns irmãos já ajudaram, nós vamos trocar, porque ela não tem um guarda-roupa, é um negócio lá, né, Luiz? É uma situação que existe lá. E uma pessoa muito humilde, mãe de 5 filhos, 3 moram com ela. E uma pessoa que passa o mês inteiro com auxílio de R$200. R$200. E amanhã nós estamos lá, de manhã. Aí eu te pergunto: a gente vai esperar a gratidão do mundo disso aqui? Porque aí Jesus fala assim, ó: quando você fizer isso para qualquer um desses meus pequeninos, a mim o fizestes.
E eu estou falando isso para convidar você para estar conosco. Você procura o Luiz Paulo, tem um grupo do Caleb, a gente até mandou um vídeo e tal, e a gente quer ajuda. Se a gente juntar 10 pessoas, vai demorar 2, 3 horas. Se juntar 20, vai durar menos tempo. Se juntar 30 pessoas, menos tempo ainda. Se juntar 50 pessoas, em meia hora a gente faz quase tudo lá. Claro, não sei se tem ferramenta para todo mundo, mas nós às vezes passaremos anônimos, e às vezes Deus vai usar para você ser salvo, e ser salva o improvável. Um dia desses, meu filho me deu com uma frase, ele me fez um sermão da semana toda. Pai, eu acho que a nossa vida de cristão é por aqui, não por aqui. Meu filho pequeno. E às vezes você não está agarrando a oportunidade que precisa. Às vezes a oportunidade é um pequeno milagre, é uma pequena pessoa que passou na sua vida, ou às vezes uma pessoa para te ajudar, ou para que você ajude. Isso é a sua salvação. Tinha que ser uma menina, pastor, na época que as mulheres nem eram lembradas. Mas eu encerro dizendo para você: a menina entra na história e leva um projeto de cura que se transforma durante aquela viagem num projeto de salvação. E dali em diante, Naamã conheceu o Deus verdadeiro. Hoje Deus tem te enviado. Onde Deus te envia? Onde Deus está te enviando? Para quem Deus está pedindo para você falar? Quais são suas lutas? Conta as bênçãos, conta as suas vitórias. Usa as suas oportunidades, para que a gente não ouça: você sabia, por que você não me avisou? Quais são as suas oportunidades? Oportunidades te salvarão se você abraçá-las. Eu oro por você agora. Quero clamar a Deus. Quero que você feche seu olho e fala com Deus. Feche seu olho. Sabe, Jesus, envia-nos oportunidades, Senhor, de encontrar pessoas e pessoas que nos salvam. Envia-nos, Senhor, as pessoas. Traga as pessoas até nós. Ajuda-nos, Senhor, em nosso casamento, na luta, Senhor, da educação dos nossos filhos, que a educação é por uma vida inteira. Ajuda-nos, Senhor, no trabalho. Ajuda-nos, Senhor, na escola, na faculdade. Ajuda-nos, Senhor, no trabalho social, amanhã no trabalho como com os Calebes. Abençoa-nos, Senhor, de formas incríveis, mas sendo Deus improvável a quem conhecemos. Que às vezes o Senhor quer nos encontrar no improvável. Nós estamos orando por muitas pessoas essa semana, Senhor. Eu quero lembrar, meu Deus, do nosso irmão lá da igreja de Formosa, Goiás, que essa semana, infelizmente, perdeu a perna no triturador. Tem misericórdia dele. Abençoa Ismael onde ele estiver, Pai. Abençoa a Camila, meu Deus, que está doente, com câncer no pulmão, lá em São Paulo. Coloca a mão poderosa sobre essas pessoas, meu Deus. Abençoa, meu Deus, esse povo que sentado se encontra aqui agora e que clama ao Senhor por uma oportunidade. Envia uma menina. O que falta, meu Deus, para que Tu nos alcances de maneira profunda? Abençoa, meu Deus, a irmã Eliane amanhã, que vai nos receber lá na casa dela, para a pintura da casa dela. Eu peço, Senhor, que em meio às Suas misericórdias, usa o improvável para nos alcançar, mas não permita que ninguém aqui se perca, em nome de Jesus. Que todos esses que estão nessa congregação nesse momento sejam aqueles que vão erguer as mãos e dizer: esse é o Deus que eu esperava, e com Ele nós viveremos para sempre. Nós sonhamos em ver o Senhor voltar, mas enquanto isso não acontece,
nós queremos te pedir, meu Deus, não permita que nós nos afastemos do Senhor. Permita, Senhor, que as nossas lutas sejam muito menos fracas do que o nosso conceito de quem Tu és e a força que o Senhor emana e envia para nós, Pai. Nós queremos vencer todas as nossas lutas, porque a Bíblia fala que o Senhor não nos dará lutas maiores do que nossas próprias forças. Eu peço ao Senhor que no começo desse mês, esse agosto que segue, seja uma grande bênção para essa igreja. No final do mês, Pai, nós receberemos aqui uma meia semana de reavivamento espiritual com o professor e doutor Vilmar Gonzalez, nesta igreja. Quarta, quinta, sexta, sábado, ouvindo do reavivamento e ouvindo daquilo que o Senhor tem para trazer para nós. Que o Senhor o abençoe também, que o Senhor lembre, meu Deus, de cada um de nós e de cada familiar aqui. Alcance nossos familiares onde eles estiverem. Encha-nos de Ti, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor sempre sonhou e não o que queremos ser, Pai. Dá-nos, Senhor, um incrível sábado. Abençoa-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe e que